Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou a Carol e a partir de agora você vai descobrir exatamente o que aconteceu com Ardy Rizal, o garoto de apenas 2 anos de idade que se viu no centro de uma polêmica internacional depois de aparecer em um vídeo fumando vários cigarros. Afinal, o menino conseguiu superar o seu vício? Como anda a sua saúde? Quais foram os impactos dessa dependência na vida da criança? Se você quer saber a resposta para todas essas perguntas, é só continuar aqui comigo. Mas antes, aproveita e já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Assim, você fica por dentro de todas as nossas atualizações. Ardy Rizal pode ser considerado o protagonista de uma das primeiras polêmicas internacionais da internet. Em 2010, aos 2 anos de idade, o garotinho, nascido na ilha de Sumatra, na Indonésia, protagonizou um vídeo que foi compartilhado milhões de vezes. Nele, o menino aparece fumando vários cigarros, enquanto ri e brinca com outras crianças. Graças ao seu conteúdo, as imagens logo viralizaram e preocuparam pessoas de todos os cantos do planeta. As discussões sobre a saúde da criança, a falta de responsabilidade dos pais e a necessidade de uma intervenção logo tomaram a internet, fazendo com que Ardy se tornasse uma espécie de celebridade involuntária. Nessa época, ali pelo ano de 2010, a quantidade de usuários de internet no Brasil era 3 vezes menor do que hoje em dia. De acordo com pesquisas, no início da década passada, apenas 43,2 milhões de brasileiros acessavam a internet de forma regular, enquanto que, em 2020, o número de usuários alcançou a marca de mais de 134 milhões. Essa comparação serve para demonstrar a dimensão do destaque recebido pela história de Ardy. Afinal, eu aposto que mesmo que você não tivesse acesso à internet no ano de 2010, acabou conhecendo a história. Bem, depois de toda a controvérsia causada pelo caso, diversas informações sobre a vida da criança e de sua família foram divulgadas pela imprensa. Assim, descobrimos que o pequeno Ardy convivia com um vício em nicotina, substância encontrada em derivados do tabaco, como o próprio cigarro, narguilé e cachimbo. Acontece que a nicotina tem grande capacidade de causar dependência, fazendo com que o usuário abuse da substância. Os seus efeitos são tão intensos que ela tem mais poder de tornar alguém viciado do que drogas pesadas como a cocaína e a heroína. Exatamente por esses motivos que a compulsão pela nicotina entrou para a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, no final da década de 80. A nicotina é uma substância tão poderosa que, ao ser inalada, é capaz de produzir alterações no sistema nervoso do indivíduo, modificando o estado emocional e comportamental dos seus usuários. Um efeito bem parecido ao de outras drogas como a maconha, o álcool e o LSD. Ao atingir o cérebro, a nicotina estimula a produção de dopamina, substância que funciona como um mensageiro químico, carregando informações dentro do nosso sistema nervoso central. Dessa forma, a nicotina consegue fazer com que o nosso corpo vivencie uma sensação prolongada de prazer, fornecida pela produção de dopamina. É justamente a sensação de prazer produzida sob a influência de drogas que causa a dependência das pessoas que consomem de forma constante substâncias como álcool, nicotina e cocaína. Contudo, com o passar do tempo e o consumo contínuo dessas substâncias, o nosso cérebro se adapta e passa a necessitar de doses cada vez maiores, para manter o mesmo nível de satisfação experimentado no início do consumo da substância. Esse processo de adaptação é o responsável por fazer com que alguém abuse desse tipo de substância. Por isso, é comum conhecer histórias de pessoas que começaram fumando apenas um cigarro por dia para desestressar e, tempos depois, fumavam mais de 20 cigarros ao dia para conseguir o mesmo efeito do primeiro contato com a nicotina. Nesses casos, manter distância de cigarros por apenas algumas horas pode desencadear sensações horríveis e um desejo insuportável de fumar. Os sintomas mais comuns nesses casos de abstinência são cansaço, nervosismo, irritação, tristeza e fome. Além disso, o fumante precisa lidar com problemas de concentração e até mesmo insônia.
Todos esses fatos só tornam a história de Ard Rizal ainda mais angustiante. Afinal, uma criança nunca deveria ter de lidar com uma situação parecida. Porém, acredite se quiser, a situação pode piorar ainda mais. Pouco tempo depois do garoto se tornar foco da mídia mundial, foi revelado que o pai de Ard foi o responsável pelo primeiro contato dele com o cigarro. O homem, que não teve a sua identidade divulgada, ofereceu uma tragada de cigarro ao menino, quando ele tinha apenas 1 ano e meio de idade. A partir daí, foi preciso pouco tempo para que a criança desenvolvesse um verdadeiro vício, consumindo, no auge da sua dependência, cerca de 40 cigarros por dia. Bem, de qualquer maneira, o caso do menino só encontrou uma resolução graças à sua exposição na internet. Como a história de Ard foi capaz de causar comoção mundial, o governo da Indonésia, país onde o menino vive com seus pais, decidiu intervir e oferecer um carro novo como prêmio para a família, caso o garoto conseguisse superar o seu vício. A ideia não deu muito certo. Apesar de várias tentativas por parte dos parentes, Ard não conseguia manter distância dos cigarros e ficava muito irritado e agressivo quando não tinha acesso a eles. Inclusive, o pai do menino não foi de grande ajuda nessa missão, não, já que dizia não ver problema no consumo de cigarros por parte do seu filho. Devido ao fracasso da primeira tentativa, o governo teve de agir de forma mais direta no problema. Assim, tanto Ard quanto a sua família foram enviados para um centro de reabilitação. Porém, durante o processo para superar o seu vício em cigarros, o menino acabou caindo nas garras de outra dependência, a de comida. O garoto consumia 3 latas de leite condensado por dia e, aos 5 anos de idade, chegou a pesar 24 quilos, superando e muito o peso ideal para uma criança dessa idade, que é em torno de 18 quilos. Como não adiantava nada superar o vício em nicotina apenas para desenvolver outra dependência, Ard também foi enviado para uma nutricionista que estabeleceu para o menino uma dieta baseada em frutas, grãos e comidas leves. Apesar de todo esse esforço, a única saída encontrada pela família para lidar com todos os problemas envolvendo os vícios de Ard foi a contratação de um atendimento psicológico. Uma equipe de especialistas se responsabilizou pelo caso, trabalhando para superar o vício da criança, tanto em nicotina quanto em comida. O tratamento levou anos e exigiu muita dedicação. Contudo, o esforço foi mais do que recompensado, quando Ard superou todas as suas dependências. O caso do menino fumante continua sendo compartilhado diariamente nas redes sociais, até o dia de hoje. Porém, o pequeno Ard mudou muito desde a última vez que viralizou na internet. Em 2019, já com 11 anos de idade, o garoto participou de um programa de televisão brasileiro e, junto de sua família, acompanhou uma espécie de retrospectiva da sua história. Nessa nova aparição, o garoto parecia muito mais saudável do que nos seus tempos de astro da internet. Durante essa entrevista, Ard falou sobre como deixar o cigarro de lado foi a melhor decisão da sua vida, apesar de todas as complicações envolvidas nesse processo. Agora, uma pausa para uma boa notícia. Durante essa mesma participação, foram revelados alguns exames do menino que confirmaram que, apesar do consumo exagerado de cigarros, o menino não tinha nenhum tipo de sequela em seus pulmões. Infelizmente, a história de Ard não é um caso isolado na Indonésia. Na verdade, de acordo com pesquisas, mais de 25% das crianças do país que têm mais de 3 anos de idade já experimentaram fumar, enquanto 3% delas fumam diariamente. O grande problema por trás dessa situação alarmante são as leis do país. Por lá, a fiscalização é bem falha e, por isso, a compra de cigarros, mesmo por crianças e adolescentes, é super facilitada, fazendo com que esses grupos tenham acesso a substâncias proibidas. E aí, você se lembrava do caso de Ard Rizal? Qual a sua opinião sobre a história do menino, hein? Quero ver sua resposta aqui embaixo, na seção de comentários. Adorei a sua companhia, um super beijo e até a próxima!